Fala Atitude, sejam todos muito bem-vindos ao nosso TitCast, o podcast do Ministério Atitude. Olha o homem aqui do meu lado, hein? E aí, Bispo Neto? Fala, Du, todo mundo que tá aí conosco acompanhando, aqueles que vão acompanhar no lançamento e aqueles que vão assistir um dia. Sejam muito bem-vindos aí ao Ministério Atitude, que vocês busquem cada dia mais ao Senhor Jesus. Essa é a nossa vontade aqui para a sua vida. É isso. E o que a gente tem agora? Não fica tonto não, mas agora vai ter o Giro Atitude. Elas são o futuro de uma sociedade e são donas de gestos genuinamente inocentes, atos que refletem a pureza de uma criança, um sorriso sincero que contagia. Toda criança tem o direito de ter uma infância feliz e uma adolescência promissora. Mas as mazelas de uma sociedade que é marcada por um gigantesco abismo social refletem diretamente na vida de muitos pequenos, que são afetados por uma realidade muitas vezes cruel. Para muitos pequenos, a vida é muito dura e no lugar de alegria e proteção, eles são afetados por diversos problemas, em lares desestruturados, entre tantas outras questões que eles são vítimas. Mas nem tudo está perdido. Na Casa Juvenil Vida Nova, crianças que estavam fadadas a terem um destino duvidoso ganham uma nova chance. A entidade sem fins lucrativos, que há mais de 4 décadas é mantida pela Igreja Fonte da Vida, assiste crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Uma história que teve início na década de 1980, quando o apóstolo César Augusto e a bispa Rúbia de Souza resgataram das ruas crianças e adolescentes e levaram para a casa onde eles moravam na época. Nascia a partir daí uma verdadeira história de amor, que se materializou na Casa Juvenil Vida Nova e que ao longo de todo esse tempo tem mudado a vida de gerações. E olha que são milhares de crianças que foram transformadas pelo amor de Deus que inspirou o casal apostólico nesta missão. Aqui eles recebem reforço escolar, aulas de inglês, de libras e informática. A meninada também tem aulas de karatê e no ginásio poliesportivo se divertem com a prática de vários esportes. Na Casa Juvenil tem biblioteca, sala de vídeo, salão de beleza e vários espaços recreativos. Ao todo são 20 funcionários que integram uma equipe multidisciplinar. Ao longo de todo esse tempo de existência, a Casa Juvenil Vida Nova foi crescendo com a ajuda de doações. São corações amorosos que se conectam com essa causa humanitária e ajudam a manter essa obra de amor às crianças. Quem olha a criançada assim, feliz e acolhida, não imagina o desafio que é manter diariamente a Casa Juvenil funcionando de maneira regular por tantas décadas. Primeiro porque o custo é muito alto para manter toda essa estrutura funcionando. Aqui são servidas 3 refeições diariamente, ou seja, só com a alimentação o custo é muito alto. Além disso, a Casa Juvenil fornece uniforme e material didático, além dos demais custos de manutenção. E ao contrário das unidades de ensino tradicionais, em que o único vínculo entre as instituições e os alunos ocorre apenas dentro do horário escolar, na Casa Juvenil essa relação extrapola horários. Isso porque muitas crianças que são assistidas pela Casa Juvenil vivem situações desafiadoras. Algumas são vítimas de violência física e emocional. Outras não têm o que comer em casa e carregam diversos traumas emocionais. Para lidar com tantos problemas, a entidade conta com assistente social, acompanhamento psicológico e muita oração. A criançada também aprende desde muito cedo a importância de cuidar da vida espiritual, algo que é cultivado diariamente aqui na Casa Juvenil, com o apoio da Igreja Fonte da Vida. Também é grande a preocupação com a formação do caráter de cada criança. Por isso, aqui na Casa Juvenil, ocorrem regularmente oficinas relacionadas a temas como combate à pedofilia, bullying, perigo das drogas, entre outras temáticas. Também são realizadas visitas nas casas das crianças. Além disso, a Casa Juvenil promove mensalmente reuniões com as famílias dos pequenos, com o intuito de fortalecer os vínculos familiares. E também são entregues cestas básicas para ajudar os lares necessitados.
No final de todo o ano, as crianças recebem presentes de Natal que são doados com muito carinho pelos padrinhos de coração. As crianças do passado que foram assistidas pela Casa Juvenil ganharam um novo rumo de vida e hoje fazem a diferença na sociedade. O José Mateus é um exemplo disso, rapaz de família muito carente que, junto com a irmã, passou boa parte da infância na Casa Juvenil Vida Nova. José Mateus passou no concorrido vestibular de medicina e se forma neste ano. Algo que seria impossível aconteceu na vida do jovem, que tem uma gratidão imensa à Casa Juvenil e à Igreja Fonte da Vida. Tanto que ele fez questão de retornar à instituição que norteou sua vida e relembrou momentos marcantes que ele vivenciou aqui. Sempre que possível, o apóstolo César Augusto e a bispa Rúbia de Souza também visitam a Casa Juvenil. É uma alegria recíproca entre o casal apostólico e a criançada. Embora não tenha dinheiro no mundo que pague tanta transformação de vidas, os custos para manter a Casa Juvenil são muito altos. Você também pode ajudar a manter a Casa Juvenil Vida Nova em funcionamento. Afinal de contas, fazer o bem e resgatar vidas, seja espiritualmente ou em causas sociais, são missões muito importantes para a Igreja Fonte da Vida. E você pode fazer parte de toda essa corrente do bem. É isso, e hoje, bispo... Não, peraí. Hoje estamos aqui, eu tô pequeno aqui hoje, viu? Tô cercado de bispo aqui hoje. E eu tô na frente do meu pastor. Aí tá difícil, hein? Pessoal, hoje o tema promete, se prepara. Hoje nós estamos com ele, Bispo Fábio. Seja muito bem-vindo. De novo, né? De novo. Muito obrigado, é um prazer participar aqui do TitCast com o Bispo Neto, com Eduardo Vulgo Du. É uma alegria estar com vocês. Pro LinkedIn, Eduardo Dias. Eduardo Dias, advogado. Advogado. É isso. Advogado fiel. Bispo, e aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Animado com o nosso bate-papo aqui. O tema hoje? Olha, ter atitude hoje em dia tá difícil, pessoal. Então o tema já é algo que vai mexer com as suas estruturas. Nós não queremos causar, nós só queremos falar a verdade, né? E nós trouxemos aqui, com essa ideia, trouxemos o Bispo Fábio, que é o meu pastor, nosso pastor, né, Du? Pois a gente precisa trazer a realidade a umas pessoas que não estão tendo realidade, Bispo. Já de uma polêmica que começou um tempo atrás com... já vamos gerar polêmica, né? O Caio Castro, no momento que ele teve aí nas redes sociais, você lembra? Da conta, 50-50. Né? Tô ligado. Cada um paga o seu, né? E foi muita polêmica. E a turma feminista se ofendeu com a prosa do rapaz. A turma feminista se ofendeu com a prosa do rapaz, né? Então já começa assim, a gente vai falar sobre homens de atitude, Bispo Fábio, né? Mas envolve todo um contexto. A gente sabe que a sociedade hoje, ela meio que cauteriza ou castra, né? Apesar de a gente ter falado Caio Castro, ele tentou não ser castrado de uma forma bem pesada, né? Desse 50-50, não sei se ele quis alcançar o público feminino, que hoje queria ter voz e vez, mas acabou que o tiro saiu pela culatra, sabe, Bispo? Vamos começar então, não sei se é uma pergunta, mas eu vou falar desse negócio do 50-50, eu não vi o que o Caio Castro falou, quase não sei da vida dele, graças a Deus, né? Para falar a verdade, mas, eu acho, né, imagino que seja isso que você está querendo dizer, eu acho que o homem, quando ele convida uma moça, ou um próprio namorado, ou um noivo até, ele tem que pagar a conta, não existe isso, né? A conta do lanche, a conta do cinema, a conta da saída é do homem, isso não tem nada a ver com machismo, isso tem a ver com masculinidade, isso tem a ver em cuidar da sua namorada, daquela pessoa que ele está investindo, que ele está paquerando e tudo mais. E acredito também que essa moça quer ser cuidada também. Isso não quer dizer feminismo, isso quer dizer ser feminina, que também é importante, que faz parte, né? Eu só acredito em 50-50, como você falou, depois que casa, porque depois que casa o dinheiro se torna um só. Então o dinheiro da mulher e o dinheiro do homem, do marido e da esposa é um só. Não interessa quem ganha mais, quem ganha menos. O dinheiro se torna um só. Aí sim, né? De todo jeito é 50-50, até porque, segundo a lei,
né? O advogado aqui confirma, segundo a lei, tudo é 50-50 dentro do casamento. Sim. Então, eu só posso acreditar nesse sentido. E você tem dito, usou a palavra até forte, né? Castrar, né? Mas há uma tentativa eu não sei se castrar, mas uma tentativa social de feminilizar o homem e masculinizar a mulher. Uhum. É interessante isso, né? E isso vem, lógico, desses movimentos todos com uma certa vertente ideológica, leninista, stalinista, mas também com uma certa, com peso do feminismo, né? Pegando aquela onda do feminismo histórico, mas adaptando nos seus conceitos políticos e ideológicos progressistas de hoje, que vem nesse sentido. E a tentativa maior é essa, é masculinizar a mulher, fazer da mulher a mais masculina possível e feminilizar o homem. Eu não sei aonde eles tiraram que isso é uma boa ideia. Como sociedade, eu não estou falando nem de religião, não estou falando nem de espiritualidade, eu estou falando de sociedade. Como isso pode ser uma boa ideia se nós precisamos ter pessoas preparadas para nos defender? Nós precisamos ter polícia, exército, pessoas preparadas para nos defender. Existem sim profissões que o homem sabe fazer melhor e existem profissões que a mulher sabe fazer melhor. Uhum. Então não há um menor sentido de se buscar isso. E isso não tem nada a ver com os direitos naturais da mulher. Os direitos naturais da mulher precisam ser valorizados, respeitados, foram conquistados até a duras penas, e esses direitos de certa igualdade, e aí quando eu falo de igualdade, estou falando de igualdade salarial, igualdade de valorização profissional, igualdade na hora do voto, e tantas outras coisas que foram conquistadas ao longo do tempo, esses direitos são importantes, são fundamentais, e eles não têm nada a ver com essa questão de querer masculinizar as mulheres, de querer feminilizar o homem. Né? E isso, para mim, na minha opinião, nessa parte é muito maligno. Né? Mas nesse cenário que o senhor está dizendo, o senhor não acha um pouco que existe um silêncio da igreja nesse sentido, de preparar ou munir esse homem para que ele seja homem de verdade? A igreja, que eu falo assim, como geral, assim, não deveria ser mais combativa nesse sentido? Não, a Bíblia ela é assim, a Bíblia fala isso, a Bíblia ela já traz esses valores, que são valores imutáveis. Uhum. Se a igreja não está falando da Bíblia, ela está se silenciando, e não é só nesse assunto, são em vários outros assuntos. Sim. Agora a igreja que faz parte da igreja, né, você está falando no geral, o corpo de Cristo, não uma denominação exclusiva. Isso. A parte da igreja que fala o que a Bíblia diz, ela vai ensinar isso. Agora tem que ser do jeito que a Bíblia ensina. Porque não há na Bíblia, em nenhum texto, em nenhum contexto, uma desvalorização das mulheres. Uhum. Repito, não há na Bíblia, em nenhum texto, nenhum contexto, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma desvalorização das mulheres. Pelo contrário, se você levar em consideração a época que os livros da Bíblia foram escritos, é muito além do tempo na valorização da mulher, é muito além do tempo no reconhecimento do papel e da importância da mulher, porque é assim que Deus o vê, é assim que Deus o tem. Então, tem que deixar isso muito claro. Porque, por exemplo, esses dias para trás tinha uma deputada estadual, não sei de qual estado aí, dizendo que queria uma sessão na Assembleia Legislativa só de macho em prol da família. Era o Dia da Família, alguma coisa nesse sentido, não me lembro direito. Mas ela, segundo ela, tinha que ser uma sessão só de macho, que ela ia botar fogo nas feministas, que era só deputados homens e nenhuma mulher, porque a mulher tem que ser submissa ao marido. Uhum. Que a Bíblia diz isso. Bom, a Bíblia não fala nesse sentido. Não que na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou na Assembleia, só pode ter homens. Não, a Bíblia não fala nesse sentido. Nós temos governantas mulheres na Bíblia com muita clareza. Uhum. Ela fala no sentido de seio familiar. No seio familiar, sim, mas na Assembleia, no Congresso, no trabalho, na empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está entendendo? Tem muita gente que pega textos bíblicos, tira do contexto, tira totalmente de onde e como Deus e a Bíblia e a inspiração do Espírito Santo quis ensinar e quer enfiar goela abaixo dentro da sociedade. E isso está errado também. Sim. Você veja que é nem 8 nem 80, né? Você veja que tem tanta gente querendo desvalorizar, descredenciar toda a Bíblia, né? Nesse sentido, enquanto tem gente que quer literalmente pegar um texto e dizer assim, pronto, acabou.
Sim. Quer que eu te dou outro exemplo? Quando Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, lá em Efésios, ele começa essa parte da família dizendo: sede submissos uns aos outros. É isso. Sede submissos uns aos outros. Então, geralmente, o cara que quer usar esse texto para si, ele fala assim: poxa, aqui a Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido. Não, o texto começa dizendo que a submissão é uma mão dupla. Ou seja, eu me submeto à minha esposa e ela se submete a mim. É uma submissão dupla. Ou seja, porque submissão quer dizer estar na mesma missão, né? Submissão, vocês terem a mesma missão, estarem juntos na mesma missão. Então, mas o cara quer pegar o texto fora de todo o contexto, fora de tudo aquilo que Paulo estava ensinando e dizendo: a mulher tem que obedecer e tal. Então nós temos esses dois casos. Gente que pega o texto da Bíblia, uma frase, um texto e joga do jeito que quer, interpreta do jeito que quer, ao seu bel prazer, e tem essa grande onda de desgraça social que quer destruir ou desconstruir todos os textos bíblicos, desvalorizando todo o texto bíblico. E é bom que a gente deixe bem claro: o texto bíblico ele traz uma verdade imutável. Uma verdade imutável. E eu repito o que eu disse no início: não tem uma lógica social você querer desconstruir a parte do que cabe ao homem e a parte do que cabe à mulher. Não tem lógica social nenhuma nisso. E, bispo, vamos entrar um pouquinho mais no tema, vamos conceituar algumas coisas. Me cita, por favor, 5 características de um homem, que um homem deve ter, um homem de caráter. Bom, ele primeiro precisa ter integridade, né? Integridade e no sentido literal da coisa. Ele tem que ser entregue a Deus por inteiro, ele tem que ser homem por inteiro, ele tem que ser viver aquilo que Deus tem para ele na existência por inteiro. Então, integridade no sentido amplo da palavra. Certo. A segunda coisa, penso eu, que ele tem que ser uma pessoa trabalhadora. Ela tem que ser uma pessoa que corre atrás daquilo que ele acredita, que ele sonha, que ele projeta, e buscar através do trabalho, não é através de... Deus tem caminhos, ele não tem atalho, não é através de atalho. Através do caminho, construir a sua vida nesse sentido, né? A terceira coisa, penso eu, é que ele precisa ser uma pessoa de bom relacionamento. Ele precisa construir pontes, ele precisa ter pessoas que influenciam ele de forma positiva e ele precisa ser uma influência positiva na vida das outras pessoas. Essas pontes precisam estar bem construídas. Quarto, ele tem que ser uma pessoa de honra. Ele tem que honrar o seu nome, a sua história, a sua família, honrar as mulheres. A sua mulher, principalmente, quando ele tem a sua mulher, ele precisa honrá-la acima de qualquer outra coisa e honrar a Deus acima da sua mulher, acima de todas as outras coisas, né? E por fim, o mais importante é que ele tema a Deus. Até o próprio texto da Bíblia fala isso, né? Que ele tema a Deus, que ele seja uma pessoa temente a Deus. E temer não é só ter medo. Temer é se sujeitar, que ele se sujeita às regras de Deus. Você pediu para eu dar 5, eu dei 5. Não sei se é a impressão que o Bispo Neto tem, por exemplo. Parece que os valores estão um pouco invertidos assim hoje em dia, né? Que o homem, ele praticamente está pedindo desculpa por ser homem. Ele não se impõe mais na sociedade nesse sentido. Ele não está disposto a liderar, ele não está disposto a assumir os compromissos, ele não está disposto a assumir a própria vida. Porque porque foi colocado nele que ele precisa ser fraco. Eu vou só mudar uma coisa, eu não acredito que são todos os homens assim. Não, com certeza. Eu acredito que é uma pregação progressista nesse sentido. Sim. Há uma pregação progressista maligna nesse sentido, do homem se desconstruir, né? É até a expressão que eles usam, né? Eu preciso me desconstruir. Mas eu, com toda sinceridade, quando você vai pro afegão médio, né, com o brasileiro médio, o cara é trabalhador, o cara tá pagando as contas dele em dia, ele está fazendo de tudo para os filhos dele ter uma boa criação, ele está fazendo de tudo para os filhos dele ter uma boa educação, enfim. Ele é aquele cara que, se precisar capinar o latte, ele capina, se ele precisar empurrar um carro, ele empurra, se precisar cuidar, ele coloca a esposa dele em primeiro lugar. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que é uma pregação que quer influenciar sobretudo os mais jovens, nesse sentido de você deixar essa masculinidade, aí chama de masculinidade tóxica, usa essas expressões, machismo e etc e tal, mas de tirar essa masculinidade. Mas eu realmente acredito num remanescente nesse sentido. Tá? Eu acredito no remanescente nesse sentido. E isso tem muito a ver com a criação que cada pai e cada mãe está fazendo para com os seus filhos.
Os pais precisam entender a importância que eles têm no sentido de transferir valores, em princípios e ensinamento para os seus próprios filhos. Sabe? Eu vou dar um exemplo para você, tá bom? Uma frase que eu falo pro meu filho. Meu filho vai fazer 16 anos, mais alto que eu até. Eu falo para ele assim, 1,80 de altura já. Que eu viro para ele e falo assim, mãe é sagrado. Então toda vez que ele fica nervoso com a mãe dele, eu falo assim, mãe é sagrado. Ó, mãe é sagrado. Pode ficar nervoso com todo mundo, com mãe não pode, mãe é sagrado. Então assim, eu estou ensinando algo para ele que você tem que valorizar e cuidar das mulheres da sua vida. O pai tem que ter, o pai e a mãe, lógico, tem que ter essa concepção, a importância que tem passar esses valores, e isso é bíblico, de geração após geração. Isso tem muito a ver com isso. Se for deixar os desenhos fazerem isso, vai desconstruir. Se for deixar os filmes de hoje fazer isso, vai desconstruir. Se for deixar o professor, principalmente de rede pública, falando rasgado, vai desconstruir. Mas se os pais priorizarem esse dia a dia, esse contato, essa valorização, esses ensinamentos, vai ser muito difícil de desconstruir. A gente tem que acreditar na Bíblia. A Bíblia fala, se você educar o seu filho, mesmo quando ele for adulto, ele não vai esquecer. A gente tem que acreditar e confiar na Bíblia nesse sentido. Agora, posso uma pergunta? Eu vi de uma fala de, acho que Bunyan, que o senhor conhece até mais que nós, pelos estudos, e ela foi incrementada agora, já em 1970, pelo Martin Lloyd Jones. Até estava compartilhando dias atrás com o Bispo Fábio, meu pastor, sobre isso, sobre a diferença do homem primitivo e o homem moderno. Que ele entra na igreja de uma forma que a igreja começa a se adaptar pela condição que é imposta pelo homem moderno. Sai o homem primitivo, o homem que tem a disposição de orar pela família, o homem que tem a disposição de formar a família, porque hoje nós passamos por esse problema. O homem, ele deixa ser formado pela família. Primeira coisa, hoje não tem a iniciativa de casar, de querer prover, de querer trazer resultados. Mas se a gente for olhar por esse cenário, é muito atemporal, porque o homem moderno na Bíblia é o diabo. O homem moderno na Bíblia é aquele que chegou para Adão, para Eva e falou, olha, você tem condição de ter poder. Então, esse homem moderno, eu até penso que seria assim, não sei se eu vou devagar muito, mas seria como a situação de Jesus estar voltando. Desde a Bíblia, Jesus está voltando. Desde a Bíblia já existia um homem moderno preparando a desconstrução. Não falo somente do homem, mas eu falo do propósito de Deus para o homem, que é governar. E esse governo, ele vem com a total disposição de tudo estar submetido a ele, pela promessa de Deus. Então, a igreja está sendo submetida ao homem moderno, bispo. Isso agora muda todo o cenário para nós que somos pastores, nós que temos que trabalhar na cabeça de uma pessoa desconstruída já do começo. Sim. Né? Mas a Bíblia não pode, a igreja, se ela quer ser igreja de Cristo, ela não pode jamais abrir mão dos princípios da Bíblia. É isso. Ela pode se modernizar com o seu tempo para atender a cultura temporal, desde que ela não fira os princípios bíblicos que são imutáveis e são eternos. Ponto. Igreja jamais, denominação nenhuma, igreja no sentido literal, pode aceitar dentro da própria igreja algo que fira os princípios imutáveis e eternos da Bíblia. É o carro novo de Davi. Esse carro novo de Davi se aprende em algum lugar. Se você for estudar a história do carro novo, quando lá Davi manda construir aquele carro novo, na verdade, você volta 40 anos atrás, um pouco mais de menos de 40 anos atrás, quando chegou um carro novo trazendo a arca dos filisteus de volta para Israel, quando os filisteus vencem a guerra, na época de Eli ainda, e tomam a arca. Acontece todo aquele rebuliço lá na terra dos filisteus, o pessoal morre de câncer e tudo mais, eles devolvem a arca e eles devolvem um carro novo. Para numa casa, a arca fica numa casa. Essa casa é do pai de um dos que morreram por segurar a arca. Então, muito provavelmente, um deles falou assim, olha, vamos fazer uma arca, vamos fazer um carro para carregar a arca, um carro novo, bonito. Davi, tem um carro bonito, novo aí, cheio de luz, cheio de brilho, cheio disso, aquilo outro. Vamos bolar ele, vamos trazer para botar a arca. Davi gostou da ideia e deu no que deu, não deu certo. Os princípios são imutáveis. Como é que na Bíblia devia se carregar a arca? Nos ombros dos levitas. Pronto. Isso não muda. Você pode fazer a festa. Davi fez uma festa que na primeira vez da arca não teve.
essa festa não muda o princípio, porque a festa, a dança faz parte do princípio bíblico. Então Davi dançou na frente da arca. Isso não tem problema. Isso não mudou um princípio imutável da Bíblia, mas a arca tinha que ser carregada nos ombros. Esse é um princípio imutável e eterno da Bíblia. Isso serve para adoração, isso serve para música, isso serve para pregação, principalmente para pregação, e isso serve também no sentido de ensinar os cristãos a serem pessoas consagradas a Deus. Princípios imutáveis não se muda, não tem jeito. Então, por exemplo, um dos princípios imutáveis, a não ser que essa pessoa recebeu de Deus o chamado de ser uma pessoa que não vai se casar, se ele recebeu o chamado de Deus de ser um celibato, obrigado, se ele recebeu, que são poucos, talvez são pouquíssimos, é muito raro isso, ele tem, por si só, veio da criação de Deus, um chamado divino para constituir família. O homem tem um chamado divino para constituir uma família, para se casar, e a forma certa é essa, se casar e gerar filhos. Ele tem esse chamado divino, isso é por via de regra bíblica, a não ser que ele tenha um chamado de celibatário, que, eu repito, é raríssimo. É raríssimo, talvez seja o chamado, o dom mais raro que tem quando você estuda a Bíblia. Existem. Tem pessoas que tiveram, um exemplo, a única pessoa que a gente pode afirmar 100% que teve esse chamado na Bíblia, o único. Só tem uma pessoa que a gente pode afirmar, Jeremias. Que é o único que recebeu uma ordem de Deus para não se casar. Ele recebeu, então ele foi chamado para celibatário. Aí alguém vai falar, Neemias, porque ele era... como ele fazia parte da corte lá do rei, então quem fazia parte, quem tinha o cargo dele geralmente era celibatário porque foi castrado e tudo mais. Não tem essa comprovação, é um achismo. Paulo, porque Paulo disse aqueles que são viúvos e solteiros permaneçam como eu sou. Bom, pode ser viúvo também, né? E Paulo ainda tem o histórico dele, do conhecimento histórico, né? Do fato dele ter sido membro do Sinédrio, e membro do Sinédrio tinha que ter mais de 35 anos e ser casado. Então, partindo do raciocínio que era viúvo, mas não aparece o nome das esposas dos discípulos, mas a maioria certamente foi casado. A gente tem uma clareza que Pedro foi casado, né? Mas há outros, né? Também, Filipe teve 4 filhas, era casado, enfim. Eu estou trazendo tudo isso aqui para a gente fazer uma afirmação. Esse chamado divino, ele não pode se abrir mão, porque é algo que Deus deu, é um projeto de Deus para o homem. Deus cria o homem, depois cria a mulher, e diz: sede fecundo, multiplicar, encher a terra e dominai. Né? São 4 coisas que têm um sentido literal, e aí no próprio texto de Gênesis aparece a frase de Deus que a gente ilustra tanto, né? O casamento: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá, se tornará uma só carne com aquela mulher e formará uma nova família, formará uma nova casa. Esse é um chamado divino. Eu penso que quando parte do princípio de abrir mão disso aí, além de estar indo contra uma orientação divina, está indo contra uma orientação divina, tá? É lógico que tem gente que tem mais dificuldade de casar mesmo, vai ficando mais velho, vai ficando mais chato e tal, mas há também uma carga emocional muito grande na vida dessa pessoa que impede ela de se desenvolver nessa área. Por algum motivo ela não desenvolve nessa área. Pode ter vindo de um casamento que não deu certo, né? Os pais não deu certo, pode ter vindo de uma série de coisas que conturbou a cabeça dela e faz ela ter um certo bloqueio para andar nisso aí. Eu acho até que essas pessoas precisavam andar um pouco mais devagar mesmo, porque elas precisam ser curadas para, ao chegar no casamento, estarem melhor para absorver aquilo, porque senão elas vão querer se livrar daquela situação toda do passado, vai casar rápido e a chance, não sei de casar errado, porque se casou não é errado mais, mas de ter mais problemas no início do casamento porque casou de uma vez, casou de qualquer jeito, pode ser, a circunstância pode ser pior. Entretanto, até essas pessoas precisam se resolver. E em Deus elas se resolvem. É lógico, né? Dependendo da situação, é bom procurar ajuda especializada. Existe psicólogo, existe psiquiatra, existem pessoas preparadas para isso. A própria Fonte da Vida tem um núcleo de aconselhamento especial que é formado de gente voluntária, psicólogo, psiquiatra, etc., para ajudar as pessoas a
psicanalistas, que ajudar as pessoas a se reconhecerem, a se ajudarem, a se encaixarem emocionalmente. Mas isso também é importante se resolver. O homem precisa edificar a sua família, o homem precisa construir a sua família. Isso faz parte da ordenança de Deus, a não ser que ele tenha um chamado a celibatário. Eu estava acompanhando os 5 primeiros tópicos que o senhor falou, e tem algo que é muito interessante sobre construir um caminho. Que Deus vem construindo um caminho, Ele não constrói atalhos. E a gente já tem os momentos de gabinete hoje, o pessoal chega na gente querendo o segredo. Acho que eles estão escutando muita gente, vendo muita gente que vem e traz alguma coisa. Passa o código aí. Eu tenho uma visão como se fosse um desenho, que Deus vem construindo o caminho e, paralelo, se você olhar para o lado no caminho, tem um diabo preparando um atalho. Isso é muito interessante para o homem, principalmente. Porque o homem hoje, se você tem momentos pastorais com um rapaz, e às vezes você vai ter depois ali um feedback que a noiva dele ou a namorada dele conversou no caso com a pastora, que é a minha esposa, o homem hoje ele está mais ansioso que a mulher. Para casar, você disse? Não, ansioso. Ele está destemperado. E aí eu até queria entrar nesse tópico sobre o homem de atitude, sobre a temperança, que eu acho que é algo que hoje o homem tá faltando muito, né? Eu até peguei o significado aqui, né? Qualidade ou virtude de quem é moderado e comedido. O homem hoje, o senhor falou, ele precisa de tempo, então, para decidir as coisas. Só que o cara, ele já quer saber onde eu vou ganhar meu primeiro milhão. Mas ele não vai ter paciência para chegar ao primeiro milhão. Mas isso aí é porque fica assistindo YouTube demais. Aí pega um cara lá que chega numa Ferrari ou num carro bacana e fala assim, uau, eu quero ser aquilo lá. Isso é igual jogador de futebol. As pessoas precisam ter consciência disso. É igual jogador de futebol. Você tem 1 milhão de meninos por ano, mais ou menos, que vai numa peneira. Tô exagerando? É isso mesmo, né? 1 milhão de meninos. Mesmo. Vai na peneira, vai nisso, vai aquilo outro, sonhando em ser um novo Cristiano Ronaldo, em ser um novo Neymar, não sei do que. Umzinho consegue entrar num clube e ganhar bem. De 1 milhão. Tem aquela questão também, né? Talvez seja mais difícil que a loteria. Aí o cara vê isso na internet, quer aquilo pra vida dele. Ele quer aquele, não, eu quero aquele negócio, eu dou conta, eu vou não sei o que, paranã. Aí entra nessas ondas de coach, de destravar, de não sei o que, paranã, e acaba ele ficando frustrado, porque isso não é real, isso não é verdadeiro, isso é mentira. É o que eu tô tentando transparecer pro senhor, que é o nosso entrevistado, sobre essa visão do caminho e do atalho. Então, olha só pra você ver como é que esse negócio de caminho e atalho é sério. Demais. Olha, pra você ter uma ideia. Onde a gente encontra isso na Bíblia e para quem o diabo propôs isso? Uma das 3 tentações de Jesus no deserto foi uma proposta de atalho. O diabo chega em Jesus e fala, isso aqui tudo foi me dado, você sabe disso. A terra, o planeta, tudo foi me dado, o homem me deu. Mas eu vou dar tudo para você de novo, se você me adorar e me ajoelhar e adorar, eu te passo para você. Em outras palavras, você precisa desse negócio de morrer, ressuscitar, sofrer, pra quê, ué? Você veio pra cá pra isso? Se você me adora aqui, eu te passo. Resolveu o problema. Mostra o seu poder. Não, tá aqui, ó, você só me adorou, eu já passo a chave do mundo aqui pra você, fica contigo e vou embora. O mundo já não vai ser jazo maligno mais. E Jesus falou, não, senhor. Não é assim, não. Pode parar aí. Então, por que eu tô falando isso? Porque Deus não tem atalhos, Deus tem caminho. O caminho de Deus para Cristo era ele passar aqui na terra, ficar 33 anos e meio aqui, morrer, ressuscitar, sendo assim o sacrifício perfeito para que eu e vocês possamos, e quem está nos assistindo, possamos ter vida eterna. Esse sacrifício perfeito foi feito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Mas o diabo propôs um atalho para ele. Resolver a parada ali, não tem negócio de morte de cruz nem nada. Então, para você ver como é que é sério. Se o diabo tentou Jesus com um atalho, ainda imagina o que esses dominadores deste mundo tenebroso que nós enfrentamos constantemente, diariamente, não vai propor pra gente. Eu tive um caso assim, um rapaz veio conversar comigo enquanto a esposa estava conversando, noiva, acho que noiva na época, isso foi uns 5 anos atrás, estava conversando com a Luana, e ele veio falar que ele ia fazer uma operação de risco. Não vou falar qual que é o sistema, não, mas é algo tipo, pegou numa rasta para cima. Onde ele tinha uma empresa consolidada, que ele foi lá e comprou a empresa, novo, tinha quando ele comprou a empresa, seus 20, 21 anos, a empresa evoluiu,
virou algo sólido. Então ele tinha mais de 12 anos na empresa. E eu não vou falar o sistema que ele foi fazer, né? Mas ele resolveu vender a empresa de 12 anos consolidada, já tinha um preço de mercado para ele fazer day trade. Nossa, desculpa, falei. Falei. Porque ele achava que o resultado de um trabalho que ele construiu em 12 anos, a resposta seria imediata. Ele não olhou o caminho. Porque às vezes a gente olha para o caminho, a gente esquece de olhar para trás o que foi trilhado. Não, eu acho que nós esquecemos de olhar para trás. Tem um problema aí também sério. Tem um problema sério. A pessoa, ela é tão iludida e inundada de que ela pode ser um sucesso, que ela não reconhece nenhum caminho dela de sucesso que ela travou. Você acabou de me contar uma história de um rapaz que construiu uma empresa com 20 e poucos anos, acabou de deixar de ser criança, construiu uma empresa. E com 12 anos de consolidação, depois a empresa tá boa e ele acha que aquilo lá não é algo bom para ele. Então ele vai apostar em outra coisa. Veja, ele não consegue nem ver que o que ele construiu era bem sucedido. Porque ele é tão inundado de informação, ele é tão inundado de bombas, somente nisso aqui, ó, né? De internet, disso, daquilo outro, ele é tão inundado dessas informações que ele acha que aquilo lá não é nada para ele. Não, e aí acaba entrando nessas jogatinas. Só para fazer uma observação, não estou querendo gerar polêmica em relação ao day trade, mas é a ansiedade de quem trabalha para o day trade ou quem trabalhou um dia pelo Avestruz Master. Tem pessoas que vão estar nos assistindo e nem vai entender o que é o Avestruz Master, mas entra lá que você vai ver. O retorno esperado era de 20% a 35% mensal. Né? Mais que uma agiotagem, mais Isso que... não existe, né? Enfim, isso é enfim, falso. Mas é esse processo que eu estou falando pro senhor, que entrou nesses 5 tópicos que o Du falou, que um deles é o que o senhor falando, construir um caminho por Deus e não atalhos. Ao mesmo tempo que a gente está dentro desse caminho e trilhando ele, a gente tem que olhar para trás e ver até onde nós estamos agora, que Deus nos levou até aqui, mas se você olhar para o lado, você vai ver um atalho que o diabo está preparando. Você sabe, olha, um dos princípios básicos bíblicos e do nosso relacionamento com Deus é o princípio da gratidão. Se você não é grato pelas bênçãos que Deus concedeu até aqui a você, muito provavelmente você terá dificuldade de ter novas bênçãos. Porque a gratidão, ela gera, lá o texto lá da multiplicação dos pães e dos peixes, uma das coisas que Jesus fez foi agradecer. Ele deu graça, ele agradeceu a Deus. A gratidão gera a multiplicação. Se eu não sou grato, e aí gratidão não é só falar assim, pô, tem gente que acha que é isso, né? Dizer, não, eu sou grato ao apartamento que eu tenho, eu sou grato, Deus, muito obrigado pela esposa que eu tenho, muito obrigado pelo emprego que eu tenho. Não, gratidão tem a ver com valorização. Se você não valoriza, não é gratidão de verdade. Entrando nessa resposta que o senhor está falando, só para concluir, encerrando esse ponto, esse rapaz dos 12 anos de empresa, ele consumiu a empresa em 8 meses. Pois é. Se você não tiver um coração de gratidão, e a gratidão se expressa. Gratidão não é sentimento, gratidão você coloca em prática, você coloca na mesa. Se você não, e gratidão tem a ver com valorização. É isso. Se você não valoriza, não é gratidão, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um sentimento bacana no coração. Sim. A gratidão você valoriza. Pô, eu valorizo o que aconteceu comigo, eu valorizo o que Deus fez na minha vida, eu valorizo as pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar, etc, etc, etc. Se você não tem esse princípio de gratidão, é o que nós estamos falando. Ele esqueceu, o rapaz que você está mencionando, ele esqueceu os 12 anos de construção que ele fez, que ele deveria falar, Deus, eu sou grato, porque eu cheguei até aqui, o Senhor me abençoou, olha só o que eu construí, olha só o que eu produzi, olha só o que eu fiz, louvado seja, aliás, tem que até mudar, não olha só o que eu fiz não, olha só o que Deus fez através da minha vida. Se a gente atribuir ao nosso braço mortal, nós caímos naquele texto lá de Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Né? Maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço mortal a sua força. Não, a força vem de Deus. Então, a gratidão é valorizar também aquilo que Deus fez na nossa vida. Você levar em consideração, e Deus está vendo. E Deus leva isso a sério. Às vezes nós não temos o coração de gratidão e de valorização. Quando Davi foi atrás, eu gosto desse texto, quando Davi vai atrás dos amalequitas que sequestraram sua família lá em Ziclac, que a Bíblia diz que ele vai atrás e restitui tudo, no meio do caminho ele acha um egípcio, que era escravo de um desses amalequitas.
e ele está todo arrebentado, todo machucado no chão, e eles vão lá, Davi vai lá e manda dar comida para ele, Davi manda, né, tratar dele, para depois ele dar a direção onde estavam todos os povos, e o Davi chega lá. Davi valorizou o pequeno sinal, Davi valorizou a pequena coisa que Deus trouxe para ele, um cara machucado no meio da estrada. Olha que coisa interessante, Davi valorizou o cara machucado que Deus trouxe para ele na estrada. A gente tem que valorizar até os caras machucados que aparecem no meio da estrada, porque eles estão apontando para alguma coisa. Deus, quando coloca algo na nossa vida, é para apontar para uma direção, para apontar para um sentido. É para dar algum sentido, é para dar uma direção na nossa vida. Então a gente, e até para ele mostrar, e às vezes ele faz isso até para mostrar que está cuidando da gente. Até para mostrar. Então, a gratidão que tem a ver com valorização é algo fundamental, algo importante. Esse negócio de curso, rede social, oportunidade, aceleração e tudo mais, é aquela, né? Todo dia acorda um otário e um malandro, e no final do dia eles se encontram. A gente fica... Frase do filósofo Emílio Surita. A gente fica vidrado nessas coisas e perde a credibilidade do processo, porque o processo é a credibilidade. E o problema disso é que eles, e é uma frase, vou parafrasear o meu pastor, Bispo Fábio, a culpa é minha, eu coloco ela... Não, não é minha não, essa frase. Essa frase é do filósofo norte-americano mundialmente conhecido, Homer Simpson. A frase é minha, eu coloco em quem eu quiser. Em quem eu A quiser. culpa é minha. A culpa é Então, minha. A culpa é o minha. homem não tem essa disposição. Normalmente a mulher, ela costuma falar para os seus... a sua cobertura e falar, eu errei. O homem costuma falar assim, não... Eu acho que já tá desde a mulher Adão, não né? fala pro marido dela que ela errou, né? Ela nunca vai chegar pro marido e falar assim, olha, me desculpa, dessa vez eu errei. Isso não é indireta, me desculpa, dessa vez eu errei. Mas você sabe como é, mas eu descobri, você sabe como é que mulher no casamento, do ainda solteiro, vai casar, sabe como que ela pede desculpa, né? Ela nunca vai chegar, eu errei, me perdoa. Ela vai chegar, você quer que eu faça um prato pra você comer? Você tá com fome, amor? Não, ó, vou fazer algo, vou fazer aquele prato que você gosta. E isso ela tá dizendo assim, me perdoa, eu errei, tá? Mas ela jamais vai admitir. Nunca. Que ela tá errada. Eu errei. Agora, pra pastor, acho que às vezes ela fala assim. Então, e elas costumam, né, falar em momento pastoral, eu errei. O homem costuma transferir. Ah, mas foi porque o mercado não estava bom. Então poderia ter dado certo os meus day trades. Ah, e o meu restaurante também estava ruim, a minha empresa estava ruim, por isso que esses 12 anos eu não consegui levar adiante. Sempre eles vão ter um argumento, mas eles nunca vão falar assim, eu estou assumindo que eu criei atalhos. Ou eu estou assumindo que eu aceitei os atalhos que foram propostos. Bispo, a construção da vida nossa, ela é passo a passo. Qualquer pessoa que tem uma fortuna consolidada, ou ela herdou de alguém, mas no final das contas, ou ela construiu. Mas no final das contas, até quem herdou de alguém que construiu. Passo a passo, tijolo por tijolo. Aí você fala assim, não, mas aí o cara quer dar um salto porque viu na internet. Só que até aquele cara que faz essa graça toda, ele construiu. Sem dúvida. Ele construiu. Ele pagou um preço e é só alto um. pra tá ali. Não, e é só um que é milionário, né? Geralmente é o cara. É o famoso. Ele que é o milionário. O resto que tá pagando 5, 10, 15 mil pra fazer um final de semana com ele. Esse dia pra trás eu vi um cara que tava sorteando 15 mil pra almoçar com ele. Pelo amor de Deus. Que 15 isso? mil reais pra almoçar com ele. E era estrogonofe Não era esse do estrogonofe. Não era esse do estrogonofe. Era outro. E ele é porque me chegou essa informação no Instagram. Ele falou assim, ó, você vai pagar 15 mil pra ter um tempo comigo. E eu olhando assim, 15 mil pra ter um tempo com esse cara. E deve ter alguém que paga. Ele tá rico, ele tá construindo. Pode ser no fundamento da mentira, ok, mas ele tá construindo. O resto da turma tá sendo enganado. Quando você vai para os caras milionários, caras bem-sucedidos, tanto financeiro como também na vida profissional, numa área, ou na vida ministerial, você vê que ele construiu passo a passo. De vitórias, derrotas, dias ruins, dias bons, luta. Ele está construindo isso aí. E quando é construído dentro de um alicerce, dentro do fundamento, não cai. Não cai. Agora, se a pessoa quer dar um salto, ela vai cair. É aquele negócio, você quer subir a escada. Você dá conta de pular 2 degraus. Se você tentar pular mais de 2 degraus, a chance de você cair para trás é muito grande. Qual é a forma mais inteligente de subir uma escada? Degrau por degrau. Degrau por degrau. Se você tentar pular, você consegue até 2 degraus. 3, você já está correndo risco.
Passou disso, meu amigo, a certeza de um tombo para trás vai ser muito grande. E aí você cai e machuca. É o princípio do degrau. É só você lembrar esse princípio do degrau. A vida é degrau por degrau, escada. Se você... E de 2 em 2 você cansa também, né? Cansa mais rápido. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. E aí você cansa, você para no meio do caminho. Aí vem alguém subindo o degrau ele vai passar de você. A fábula da tartaruga e a lebre, né? E em Deus é construção. Até porque Deus está mais interessado no seu caráter do que naquilo que você pode fazer. Até porque Deus está mais interessado em você do que naquilo que você pode fazer. Tem gente que acha assim, que Deus usa ele para levar o evangelho ao mundo todo, né? Que Deus usa ele para trazer curas, que ele é o novo Billy Graham e etc e tal. Meu querido, se Deus quiser, ele faz assim, pega uma pessoa passando na rua, faz dele um evangelista e a pessoa evangeliza o mundo todo. A gente tem uma nominação específica para essa pessoa aqui no podcast, já está institucionalizada. É o Alecrim Dourado. Pois é. Esse Alecrim Dourado, ele acha que ele vai evangelizar o mundo. Mas se Deus fizer assim, ele levanta uma pessoa passando na rua que nem crente não é, essa pessoa evangeliza o mundo. Deus está muito mais interessado no seu caráter, na pessoa que você é, na pessoa que você está se formando, do que naquilo que você pode fazer por ele. Ou seja, é uma construção bem mais interna do que externa. Não com toda. O reino de Deus é dentro de vós. Interno. E as pessoas se confundem. Eu tenho que construir um templo, eu tenho que construir algo, eu tenho que fazer algo. Pois é. Fora do e tudo aquilo que você constrói, e tudo divino. Aquilo que você constrói fora de Deus, cai. A única coisa que mantém eterno é aquilo que é feito através do eterno. Tudo que você constrói fora do eterno, cai, vai deixar de existir. Tudo aquilo que você constrói através do eterno, ou o eterno constrói através de você, se torna eterno, porque só o que Deus faz é eterno. Só o eterno consegue fazer aquilo que é eterno. Quem é natural não consegue fazer aquilo que é natural. Então pode ser o homem mais bilionário do mundo, sei lá, um Jeff Bezos da vida e tudo mais. Se não foi o eterno construindo através dele, vai se perder. Até porque quando a gente morre, meu amigo, pode ter o dinheiro que for. É o mesmo. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Não, mesmo lugar não. Tem uns que vai para um lado, outros vai para o outro. Não, a gente Tem 2 lugares para ir. Um exemplo sobre isso, a gente não consegue ver na Forbes um ganhador de Mega Sena. Normalmente eles vão terminar pobres. Mas Neto, em Deus, eu estou tentando trazer o seguinte, em Deus é um negócio muito mais profundo ainda. E com toda sinceridade, vale muito mais a pena você construir as coisas do eterno, porque o eterno sobressai o que é temporal. Então vale muito mais, mais importante. Jesus fala isso, você tem que adquirir tesouros, juntar tesouro no céu. Porque aqui na terra a traça vai comer, o ladrão vai roubar, aqui você vai perder, a ferrugem vai corroer, e por aí vai. Aqui vai acontecer de tudo. O tesouro tem que ser construído aonde é eterno. E em Deus é processo, não tem jeito. Enquanto ele achar que você precisa ser esmagado, ele vai permitir que você seja. Sim. Enquanto ele achar que você precisa chorar, ele vai permitir que você chore, porque ele está tratando o seu eu. O grande problema do ser humano diante de Deus é o ego dele. É o eu dele, é o orgulho. Esse é o grande problema. É o pecado, né? O pecado do diabo era orgulho. Esse é o grande problema e o sério problema do homem diante de Deus. Porque quando ele está orgulhoso, ele está cheio de si. E para a gente fazer uma contraposição aqui, a gente já falou das características, agora quais são as características que não combinam com o homem de caráter? Jogando na roda aqui. Um homem de atitude. Um homem de caráter e de atitude. O que não combina com ele. O que não combina. A leviandade. A leviandade no sentido de não ter responsabilidade. Também, né? E aí vai desde o trato com a mulher, desde o trato com o dinheiro, desde o trato com a honestidade, né? com a pessoa próxima, desde tratar a pessoa da forma que deve tratar. Enfim, a leviandade é uma coisa muito séria. Outra coisa, a desonra, quando ele desonra as pessoas, quando ele desonra aquilo que Deus concedeu a ele. Isso tudo, a leviandade e a desonra, para mim, é a grande característica de uma pessoa que não vale nada. E vem a terceira, tá? Para mim é uma grande desgraça. A ingratidão. Você vê que é só o contrário do que eu falei. É só o inverso que eu falei. Tópicos. É a ingratidão. A ingratidão é uma desgraça. A ingratidão é uma desgraça.
Deus é um Deus grato. Você já pôde pensar? Hebreus fala que Deus não é injusto para esquecer do que você fez pelos santos. Servir aos santos. Ele vai te abençoar pelo que você fez pelos santos. Se Deus é um Deus grato, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu parar pra pensar A nisso. natureza divina é uma natureza grata. Se eu sou uma pessoa ingrata, eu estou me afastando da natureza divina. Se eu sou uma pessoa que desonra, Deus é Deus de honra. Eu sou uma pessoa que estou me afastando da natureza divina. E Deus é Deus responsável, Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança, e as alianças dele são inquebráveis. Deus é fiel conosco mesmo quando nós não somos com ele. As alianças dele são inquebráveis, são incontestáveis. Então ele é um Deus que honra, ele é um Deus de princípio, ele é um Deus respeitável e ele é Deus grato. E, tudo isso, quando você se afasta da natureza divina, quando você não se parece com Deus, mais imprestável você fica. A verdade é essa. Mais imprestável você fica. Uma situação que a gente passa muito hoje, eu vou mais na prática agora, bispo, sobre atitudes do homem, que no caso nós trabalhamos, né, da turma que está saindo da pré-adolescência, principalmente nos cultos, que a gente acompanha e está indo já para a juventude, a gente vê mais as pessoas sem entender o que Deus tem para elas. Então o cara vem pedir tudo para nós, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer ser uma pessoa influente, ele pede estudo em oração. Mas ele não pede que Deus o prepare para ser um homem de família. Ele quer o código, né? Ele não pede que Deus o prepare para ele ser uma pessoa honrada, como o senhor falou. Tudo fora do ciclo da Bíblia, né? Porque você é próspero segundo a vontade de Deus quando você passa por esse círculo. E aí o que a gente pega isso posteriormente? Um marido, que é a esposa que tem que pagar as contas. Frustrado, né? Um marido que é a esposa que tem que pagar as contas, ou é a esposa que tem que falar para ele assim, me dê o seu recurso que eu vou administrar o nosso negócio. Isso é muito sério. Me dê a sua estrutura que eu vou tocar o problema quando você estiver passando por um problema. E eu acho que tinha que ser o inverso. Juntou muita coisa, né? Juntou que, por exemplo, na minha época, que não é tão longe assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos. Meu pai, e não é que eu tinha precisão de ajudar meu pai, não. Meu pai já era bem sucedido. Mas eu ia para o trabalho de ônibus. Meu primeiro emprego foi office boy. Eu fui office boy. Nem existe isso mais, né? Mas de pagar conta no banco, de enfrentar a fila do banco, pegar ônibus. E eu ia para o trabalho, eu saía do colégio, ia para casa, almoçava, pegava um ônibus, ia trabalhar e voltava. Era para ter meu saláriozinho, meu recurso. Então eu trabalho desde os 14 anos. E veio lei proibindo trabalhar, porque de fato tinha que acabar com o trabalho infantil do Nordeste, que tinha isso aí, é fato. Botar a molecada na escola, isso era importante. Mas acabou proibindo até quem estava estudando de trabalhar, né? Já foi uma desconstrução nesse sentido, uma desvalorização nesse sentido. E aí foi criando assim, frases e fases que não corresponde àquela masculinidade importante do passado, de construção da vida do homem, da valorização da vida do homem, que é trabalhar, que é estudar, que é correr atrás, que é pular muro, que é subir em árvore, que é comer o bicho da goiaba, engole o bicho da goiaba aí, menino, não tem problema nenhum não, porque só come goiaba e tal. E acabou tendo, hoje em dia, a molecada não sabe nem o que é brincar na rua mais, porque ficou perigoso. É uma série de coisas que se juntaram para prejudicar. E aí junta que você vai para uma frente de uma televisão, vai para um cinema, vai para não sei o que, tem aquela pregação pesada, progressista, e o pai e a mãe não tá cuidando, quem tá criando é os filhos. Então juntou tudo isso e vai desconstruindo de fato a personalidade interna do homem. Eu acho que o homem hoje, no caso jovem, né, é o que mais vai escutar, o que mais assiste a gente. Ele quer negócio, mas ele não quer trabalho. E existe um problema disso aí, não existe? Não, ele precisa passar pelo processo que existe na vida de qualquer um. Agora, quanto mais ele cai na real. Onde que eu quis chegar com essa fábula toda que eu disse? Antigamente você caía na real mais cedo. Hoje começou a tardar para cair na real. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos eu sabia que era pegar ônibus e pagar uma conta do banco, não sei o que. Hoje você não tem isso mais. Então você jogou para frente. Você está falando assim, o cara chega com 30... Hoje o homem quer casar depois dos 30. Antigamente que eu estou falando, 20 anos atrás. Ele queria casar com 20 e poucos anos de idade. Aí eu casei com 20. Queria casar com 20 e poucos anos de idade, né? 25 anos já estava tarde para casar.
Eu já tinha 5 anos de casado. Não é? Não, é uma realidade isso. 25 anos o cara já achava que pô, já tô velho. Hoje não. Hoje o cara passou dos 30, aí, não, agora eu vou casar, porque agora tá na hora. Então ele já tá tardando. Então começou lá atrás, porque antigamente você trabalhava com 14 anos, você não trabalha mais. Antigamente você brincava na rua, arrancava o tampão do pé, chegava em casa, a mãe tocava metiolate. Eu falo pra vocês que o mundo começou, é brincadeira, lógico, né? O mundo começou a dar errado quando o metiolate parou de arder. O metiolate parou de arder. O cara, a mãe mandava engolir o choro. Brigava na rua, não tô incentivando violência não, pelo amor de Deus, mas eu brigava na rua, chegava em casa, não podia chorar, porque não, você apanhou em casa, na rua você vai apanhar em casa. Hoje não existe isso mais. A mãe virava assim, eu pus você no mundo, eu te tiro. Hoje não existe isso mais. É sério o que eu tô falando. Então você começou a tardar as coisas. Aí o cara fica sem responsabilidade. Aí ele vai pra internet, ele assiste os caras falando aquele bando de coisa. Ele vai pra escola, aquela desconstrução toda. Bom, aí onde que ele vai encontrar os valores? Na Bíblia. Se ele não ler a Bíblia, se ele não estudar a Bíblia, se ele não buscar a Bíblia, se ele não devorar a Bíblia, se ele não participar de grupo de estudo da Bíblia, se a igreja que ele faz parte não falar da Bíblia, bom, não vai dar certo. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, porque é minha fé. Existem remanescentes. Amém. Claro, existem homens. Homens. A mulher hoje fala assim, tá difícil achar homem. É porque você não está procurando o lugar certo. Sim. Você não está procurando o lugar certo. É difícil achar homem, bispo, hoje está difícil achar homem, porque você não está procurando o lugar certo. Se você estivesse procurando o lugar certo, você acharia. É a fábula de Elias, né? Só eu sobrei. Deus fala, não, tem 7 mil, meu amigo. 7 mil que eu poderia usar na hora que eu quisesse. Baixa essa bolinha tudo aí. Baixa essa bolinha que você não está sozinho nisso não. Tem mais, você não é o alecrim dourado, não. Você não é a última bolacha do pacote, não. Tem mais 7 mil aí. Então, existe gente trabalhador, existe gente séria, existe gente correta, existe sim. Não seria onde a pessoa está indo buscar também? Porque ela vai buscar um homem correto numa rave, ela vai buscar um homem correto no ambiente de estudo. No bar. Eu vou lá numa reunião de potencialização humanística e ela vai encontrar lá um cara que quer facilidade. Não, se ela Aí ela vai encontrar um marido lá. Deixa eu dar um conselho. Deixa eu dar um conselho para os homens aqui sobre mulher séria. Pega isso aí. Mulher correta. Né? Mulher que não é correta é outra história. Mulher correta. Ela quer um homem que cuide dela. Ela quer um homem que dá conta do recado. Aí tem gente que é feminista vai ficar bravo comigo do cuide dela. Então deixa eu mudar. Ela quer alguém que tome conta que dá conta do recado. Que dê conta do recado. Então ela quer saber se o homem dela, se precisar capinar um lote, ele capina. Se precisar fazer Uber, ele faz. Isso não tem a ver com valor monetário, porque a mulher pode até ganhar mais, mas se ela confia na pessoa, ela deixa o cara tocar o negócio. Não, o conselho, deixa eu dar um conselho para os homens que estão me assistindo. A mulher correta hoje, o que é mulher correta hoje? Mulher séria, que ela quer? Ela quer um homem que dá conta do recado. A barriga de tanquinho, se puder, ela aprova. Se não puder, ela quer um homem que dá conta do recado. Se precisar passar por dificuldade, ele vai fazer Uber de madrugada. Se ela tem consciência que ele dá conta do recado, ela casa com ele. É diferente demais, né? Geralmente o homem, quando ele se apaixona por uma mulher, ele vê a beleza dela primeiro. Pô, essa menina é bonita. Aí ele chega nela, se ele é um cara correto, tá, gente? Se ele é um cara sério, tô partindo do cara sério. Ele chega nela e aí vê se ela é boa ou não, se ela é compatível com ele ou não, depois que viu a beleza. A mulher procura alguém que é compatível. Aí bateu, vou ver se ele é bonito. Dá pro gasto, dá pra ir. Isso aí a gente muda. Aí a gente vai transformando. Isso aí a gente... Ele é gente boa, né? Ele é gente boa. Nós vamos transformar aí. Por quê? Porque ela quer segurança. O que a mulher correta quer é segurança. Segurança até para ela estudar, para ela trabalhar, para ela desenvolver a vida dela, para desenvolver a carreira dela. Ela quer sentir segurança no marido, no homem que ela quer. Então, se você... tem essa voz de Deus no teu coração de ser um cristão de verdade, seja uma pessoa que trabalha, seja uma pessoa que estuda, seja uma pessoa que dá conta do recado.
Mas tem... que está à disposição para enfrentar todas as adversidades da vida. A vida é cheia de adversidades externas e internas. A vida é cheia de problemas externos e internos. Vai desde doença até demissão, até perder algo que o chão e tudo mais. Seja alguém que dá conta. Eu vou enfrentar, morrendo de medo, mas vou. Vai tremendo, mas vai. Vou tremendo, mas vou. Isso, vai tremendo, mas vai. Mas sua avó tinha razão. Essa geração, por isso, essa geração que venceu a Segunda Guerra Mundial. Vou tremendo, mas vou. Tô com medo, mas vou. Vou enfrentar, mas... Você sabe, esse homem é o que as mulheres corretas estão procurando. Se tiver barriga de tanquinho, se tiver beleza, né, se for um super-homem da vida, melhor ainda. Se não for, pode ter a barriguinha, não tem problema, pode ter a calvície, né, não tem problema nenhum. Nossa, aí foi pesado. Não é pesado por quê? Deu certo comigo, vai dar certo com você. Você não é calvinista, Du? Ai. Daqui Então um dia eu vou ver se eu falo nos grupos do WhatsApp tudo aqui, acabou. Mas tem um momento, bispo, que assim, vamos pegar o homem que não é tudo isso que o senhor citou. Ele é um risco para uma pessoa. Como assim? Ele é um risco para uma parceira, não é não? Uma pessoa que não é equilibrada, que não tem... vai dar problema, vai dar BO. Quando é que esse homem vai se identificar como alguém pronto para ser responsável por outra pessoa? Como assim? Casado já, você diz isso? Não, para conhecer alguém, porque assim, hoje em dia é assim. Sindicato dos solteiros aqui. Tem gente que é o seguinte, eu não consigo ficar sozinha. Ponto. Por essa razão, eu quero alguém do meu lado. Só por isso, porque eu não consigo ficar sozinho. E aceita tranqueira, é isso, não né? Não aceita tranqueira, ou ele é a própria tranqueira e vai acabar com a vida de alguém. Não. Eu vou... Posso aprimorar a pergunta? Uhum. Chega ao ponto que até as próprias mulheres, você vai chegar nela e fala assim... Ou você avisa, né? Eu chego, por exemplo, na Luana e falo assim, ó, fala pra ela que isso aí que ela aceitou no momento... Fala pra ela que isso aí que ela aceitou no momento. Aí a Luana fala assim, mas qual que é a outra opção? Porque no momento que a gente tem o Ministério Atitude, tem a campanha, inclusive foi fundada e idealizada pelo Bispo Fábio, Bispa Priscila, a campanha do Bom Encontro. A gente prega sobre o Bom Encontro, mas para você não assustar as pessoas, você tem que falar, você vai ter um bom encontro com Deus e com isso você vai ter um sucesso na sua vida, em todas as áreas. Sucesso na sua vida profissional, nos estudos e tudo mais. O banana, ou quer dizer, o homem, chega lá no final para nós e pede oração para ser um cara que vai ter um bom encontro no negócio. Esse grande banana, ou esse grande homem, chega para nós e fala assim, não, eu quero então que você me abençoe aí, ore por mim que eu vou ter um bom encontro em tudo que não é o propósito de Deus. As meninas já vêm fragilizadas emocionalmente, destruídas, pedindo oração assim, eu entendi, eu preciso ter uma família. Elas pedem o propósito de Deus, os caras pedem ser milionário, os caras pedem para ter um bom encontro com o chefe deles, eu tô assustado com os pedidos. É porque assim... E aí as mulheres estão sem opção. A pessoa hoje, ela não quer ser um bom encontro para alguém. Isso é um fato. As pessoas hoje, elas querem um bom encontro para suprir uma solidão que elas têm. De estar sozinha mesmo. Esse sentimento de não querer ficar sozinho faz parte da natureza humana. E preencher... Isso faz parte, foi Deus que deu. Mas preencher por completo qualquer pessoa, só tem uma pessoa que consegue, só Deus. Só o Espírito Santo. Nem a esposa, por melhor que ela seja, olha que eu tenho uma esposa maravilhosa. Preenche o coração de ninguém. Ninguém consegue preencher. Isso aí você só encontra em Deus, não tem jeito. Então é por isso que, quando você fala da campanha do Bom Encontro, toda vez que eu preguei, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa precisa é ser o bom encontro primeiro. Uhum. Ela precisa ser essa pessoa que busca, né? E ela precisa ser essa pessoa resolvida, pelo menos ou estar no processo de se resolver, pelo menos, né? Para ser feliz nisso, para ter um bom encontro nesse sentido. O problema, quando você coloca isso para o bispo, é que as pessoas inverteram os valores. O valor bíblico não é esse. O problema começou até... A igreja tem culpa, porque a igreja no sentido literal, porque ela usou muito da pregação da prosperidade. Da teologia da prosperidade, que hoje virou teologia do coach. Uhum. Tudo vai dar certo, você é o bonito, você é o cara, você é isso. Bom, primeiro que nós não somos nada disso. Sem Jesus nós somos, né, uma meleca. Já começa daí.
né? Nós somos pobres, segue nu. A verdade é essa, já começa daí, pronto. É só com Jesus que eu consigo ser alguma coisa, que eu sou alguma coisa. Então essa pregação já está, não somos pecador, nós precisamos de Deus, pronto. Segunda coisa, aí você entra dentro da regra de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Qual é a construção? Ele quer que eu tenha uma vida espiritual de verdade. Ele quer que eu busque a Deus, que eu ore, que eu tenha uma vida com Deus, que eu tenha vida de igreja. Qual é a outra coisa que ele quer? Que eu construa uma família, que eu constitua uma família. Qual é a outra coisa que ele quer que eu tenha? Que eu trabalhe. Né? Que eu plante na minha terra, que eu are, que eu colha, que eu vivo do que eu planto. Estou colocando lá da criação no homem. Teve uma campanha do Bom Encontro? Eu quero responder, não, viu, mas gente? Porque teve uma campanha do Bom Encontro que eu contei nos dedos de uma mão, de um mês de campanha, quem pediu, o homem, que deveria ser um homem de atitude, que pediu para ter uma família. Mas no máximo 5. Pois é, mas de onde vem isso? De onde vem isso? Onde que ele está aprendendo esse caminho errado? A igreja tem culpa na pregação da teologia da prosperidade, e agora na teologia do coach. As informações que vêm da internet têm culpa também. A internet é uma meleca às vezes. Vem nesse sentido também de dar essa informação. Agora o cara precisa se voltar para Deus. Sabe, o bispo, às vezes a inovação é a gente voltar para o caminho antigo, para veredas, que diz a Bíblia, para as veredas antigas. As veredas antigas, qual que é? O que eu estou falando, que Deus quer primeiro. Primeiro, Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Segundo, para ter relacionamento com a sua mulher. Terceiro, para cultivar a terra, para cuidar do jardim. Então é isso, é essa a escala. Ele se resolve primeiro com Deus, para depois constituir a sua família e para ter um trabalho, para manter a sua família e ser útil para a sociedade. Pronto, essa é a revolução natural do homem. A revolução espiritual do homem é essa. Relacionar com Deus, relacionar com uma mulher, ter os seus filhos, criar os seus filhos e relacionar com a sociedade. Essa é o que o Chesterton fala, a revolução de Chesterton. É isso que a gente precisa trazer para a sociedade do modo geral. O homem não precisa meio que ser igual Davi, não? Rei Davi. Assumir a culpa. Quando Deus falar, você está errado. Sim, eu estou errado. Você falhou nisso. Sim, eu falhei. Como a gente conversou no começo aqui, há um tempo atrás, no começo da entrevista com o senhor aqui, o homem ele tem esse problema. Falta isso para o homem de atitude também, reconhecer, não, eu erro, eu falho, eu sou pecador, ao ponto que tem pessoas que chegam num pastor e falam assim, você tem certeza que você vai continuar falando nos próximos cultos sobre pecado? Você tem certeza que vai continuar os próximos cultos falando sobre casamento? Como você fala assim, eu não estou aqui para ouvir isso. E teve vezes que eu já falei assim, mas eu não tô aqui para pregar para você, eu tô aqui para falar da Bíblia. Mas isso tem a ver com esses evangelistas de internet hoje em dia, que fala que você é o centro do mundo, que sabe que o mundo gira em torno de você. E aí começou lá nos Estados Unidos e trouxe para cá. E aí ainda tem coragem de falar que é o novo Billy Graham. Você pega as palavras do Billy Graham, o Billy Graham hoje seria pregado. As palavras do grande evangelista Billy Graham hoje, se você trazer para a igreja, seria palavra de exortação. Não seria palavra de evangelização. Você não teria a palavra do Billy Graham que, sei lá, 10 mil pessoas aceitavam a vida com Jesus, porque ele falava de inferno. Billy Graham falava de inferno na pregação dele. Falava de ir pro inferno. Falava de ir pro inferno, de condenação eterna. Se você traz a pregação do Billy Graham hoje pro templo, o cara vai falar assim, não, mas você vai evangelizar com essa palavra? Não, você está fora de moda. Então, tem muito a ver desse progressismo que entrou dentro da própria pregação. Da própria pregação e atrapalhou, confundiu as coisas. Mas deixa eu te falar um negócio para você. Quando Jesus chegava numa pessoa que estava doente, ele perguntava, você quer ser curado? Ou o que queres que eu te faça? Jesus perguntava, você quer ser curado de verdade? Ou o que queres que eu te faça? Sabe, muitos de nós não conseguiríamos responder essa pergunta para Jesus. Você está falando, o cara tem que admitir que ele precisa de ajuda. Sim, o homem precisa admitir, eu preciso de ajuda. Isso é um homem de atitude. Eu preciso de cura, eu preciso de resgate, eu preciso de orientação. Ele precisa... Gente, isso aí é inteligente, isso é sábio. Isso é um cara que quer dar certo na vida. Me dê orientação, me dê. E aí ele não está, talvez, bebendo água no lugar certo. Onde é que é o lugar certo para você beber água? É na tua família, cara. É na igreja que você frequenta, velho.
Não é no pregador da internet, você nem sabe como é que é a vida do cara, não. Ou na roda de pôquer. Pelo amor de Deus. Não, aí já eu tô falando de gente da igreja, não tô falando de gente. Não, mas os caras hoje em dia estão muito sem noção, eles falam que é network. O cara tá na roda de pôquer, ele tá em tudo quanto é lugar, onde não é o caminho, e ele cria uma narrativa. Aí a família roda do escarnecedor. Ele cria uma narrativa. Aí essa é a roda do escarnecedor, que ele vai aprender bobagem. Né? Mas essa narrativa não funciona. Na hora que vai pra realidade, não funciona. O que adianta eu falar que eu sou o homem mais bonito do mundo? O que adianta? Nem minha mãe acha, porque eu tenho meu irmão mais novo, ela gosta mais dele, então nem dá. Nem minha mãe acha isso. Mas sabe o que então, é sério, se você não cair na real... Gente, olha só que coisa interessante. Quando o filho pródigo tá lá, olha a história do filho pródigo, quando ele tá lá no meio dos porcos, não é isso? Que é lá no finalzinho da história, comendo da comida dos porcos, não é isso? Há uma expressão muito interessante na Bíblia, caindo em si. Uhum. Pô, os caras lá do meu pai são melhor tratados do que eu. Eu vou voltar para lá. Eu vou ser servo. É melhor ser servo lá do que ser aqui. Caindo em si. Chega uma hora que o cara tem que cair em si. Tomara que não seja comendo comida dos porcos. Mas ele tem que cair em si. Deus é gracioso. Deus espera ele para receber ele de braços abertos e tudo mais. Mas ele tem que cair em si. Agora, deixa eu te falar um negócio rapidinho. Uhum. Senão eu pego aqui. Gente de atitude, homem de atitude. Quando fala de atitude, são atitudes práticas, tá? Primeiro, vida de oração e leitura da Bíblia é o básico. É o que Tozer fala, são duas asas do avião, né? Se você deixar de orar, uma asa quebra, se você deixar ler a Bíblia, uma quebra, o avião vai cair. Com uma asa ou outra, o avião vai cair, ponto. Tá? Mas, além disso, vida de atitude, tem que ter vida de igreja. Tem que servir na igreja, tem que ser útil na igreja. Não estou falando para ele ser pastor, não, tá? Para ser pastor tem que ter chamado pastoral. Mas estou falando para ele ter vida de igreja, ser útil na igreja, participar da igreja. Isso é atitude. Outra atitude, chegar na moça, poxa vida. E como é que se chega na moça? Como é que se chega numa moça? Primeiro tem que estar visivelmente apresentável. Começar a usar desodorante, passar perfume, escovar os dentes, isso é o básico. Arrumar o cabelo, colocar uma camiseta bacana, colocar uma calça bacana, tirar as camisetas de time de futebol, deixa a camiseta de time de futebol para quando tiver casado. Bonito, chegar na pessoa e começar a conversar. Não chegar também já começar a criar um relacionamento de amizade com a pessoa. É assim que mulher olha, mulher séria, assim que ela olha. Ela não, se não tomar essa atitude de chegar, de conversar, não sei o quê. Eu me lembro, eu sei que você vai falar, mas eu me lembro que há 20 e tantos anos atrás, quando eu era pastor de jovens, e estou botando 20 anos porque eu acho que eu nem era ordenado pastor, eu era só líder. Chegou um rapaz para mim e falou assim, olha, Deus falou comigo que eu vou casar com fulano de tal. Eu, é mesmo? É? Nossa, Deus nunca falou essas coisas para mim, não. Deus falou com vocês? Falou. Eu falei, mas você já conversou com ela? Já, né? Foi lá? Então, não, nunca, mas Deus falou comigo. Eu falei, o problema é que Deus tem que falar com ela também, né? Falei isso para ele. Resultado, ela tá casada com 3 filhos e ele nem sei o que tá fazendo da vida dele até hoje. Porque o outro chegou nela. Hoje tá um problema com isso aí que o senhor falou. Que eu chego num cara, num banana, quer dizer, num homem, e falo assim, cara... É porque eu já sei qual que é a situação que ela já falou pra Luana. Tô assim, por um fulano e tal. Aí eu chego nele sem falar as características. O que você acha de tal pessoa? O que você pensa sobre isso e tal? Na terceira vez que eu chego nele, ele fica assim, fica tranquilo, ela vai chegar em mim. Vai. Olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo, homem, o banana, o homem. Olha o perigo que você tá vivendo. Ele tá achando... Aí alguém vai chegar nela, ele vai ver ela casar com outro. Mas a certeza, ele fala com muita certeza. Ele fala com todo o preparo que ele foi destravado, nos métodos que ele teve, ele fala com toda certeza. Sim. Fica tranquilo que ela vai chegar em mim. Porque, segundo ele já soltou... É a fumacinha do pica-pau, né? Vai lá no narizinho o alecrim, ele já soltou o aroma dele no ambiente. Depois o alecrim já foi visto. E depois o alecrim tá achando que a mulher vai chegar nele. E depois ele vai chorar com você, dizendo que nenhuma mulher gosta dele, que tem alguma coisa errada, ou ele vai em outra igreja, ele vai começar a virar um beija-flor, de ir em igreja, não vai resolver. Porque, na verdade, faltou uma coisa nele. Sabe o que faltou nele? Oi, tudo bem? E aí, você tá participando de qual grupo? Faltou atitude. Seu nome é? Ah, tá, não é. O céu é azul, né? Faltou isso. Não, mas tem gente que ainda é assim. Todo mundo que é casado hoje fez isso um dia.
Todo mundo que é casado hoje chegou numa moça um dia e chamou ela para conversar, ou alguma coisa, sentou do lado dela, fingiu que alguma coisa estava acontecendo, que caiu um negócio e começou a puxar a conversa dela. Se não fizer isso, não vai dar em nada. Tá achando que aqui é Reverendo Moon? Reverendo Moon que tinha esse negócio de casar, a pessoa conhecia no dia do casamento. Isso não existe mais não, meu amigo. E tem gente que é assim, chega na parte do oi, tudo bem, mas aí fica nessa. Não, eu tô esperando um sinal. Não, agora eu tô esperando um prodígio. Não, agora eu vou esperar uma maravilha acontecer que é pra eu chegar na pessoa. Tem gente que é assim também, que o sinal tá sendo dado e nada acontece. Mas por que tem que ter sinal nessas coisas? Não tô falando que precisa ter um sinal. O sinal, Estou dizendo que tem pessoas que elas estão conversando, o papo tá rendendo, elas estão se conhecendo, mas aí não aconteceu nada ainda. Tá esperando Deus escolher pra ele? Porque ela tá esperando um sinal. Só se for. Não, se tá esperando sinal é porque não gostou, porque não gosta, fica com conversa fiada. É que não gosta, não tem isso. Deus não é assim, Deus está esperando você fazer a sua escolha. Deus está esperando, passou todos os animais na frente de Adão, aí ele achou uma que não cabia, aí Deus criou uma que foi idônea a ele. Qual que é a história mais romântica da Bíblia? Que a gente pensa assim, toda a gente fala, qual que é a história mais romântica da Bíblia? Isaac e Rebeca, concorda? Ok? Toda aquela história toda do servo chegar lá, pegar a Rebeca para levar para ela. No final das contas, quem tomou a decisão? Você lembra? Vamos chamar ela para saber se ela quer ir ou não. No final das contas, foi Rebeca. Foi Rebeca que disse, não, eu vou. Eu vou lá encontrar com Isaac, eu vou lá. Isso naquela época que o pai que negociava, meu amigo. A mulher, o marido e a esposa só se conheciam bem lá, biblicamente. A Rebeca que falou, não, eu vou. No final das contas, a escolha é sua. Por isso que tem que procurar nos lugares certos. Porque a chance de fazer uma escolha mais correta é nos lugares certos. Óbvio. É mais sábio, é mais inteligente e tudo mais. Então, ficar esperando sinal demais é porque não gosta. Tô conversando, o papo tá bom, tá rendendo, tá em Deus, tá na igreja. Bora. Uau! Ué, começa, só tem um jeito de não saber. Só tem um jeito de não saber. Relacionando, no bom sentido e no jeito respeitável e no jeito santo da palavra, ok? Quero deixar isso claro. Como é que vocês dois chegaram? O senhor na Bispa Priscila e o senhor na Bispa Luana? Conta aí pra galera. Como é que eu cheguei na minha... Como é que vocês começaram? Eu cheguei com as pernas, né? Eu fui caminhando. Também. Eu me aproximei dela. Eu conhecia ela é mais nova que eu já era líder, né, da igreja, e ela foi chegando, teve uma época que juntou todos os grupos, eram vários grupos que tinha, ela era de um outro grupo, o neto era do meu. Era grupo de jovens, departamento de jovens. Tá. Não existia um, tinha vários. Aí juntou tudo no meu. Quando juntou tudo no meu, ela veio. Até então não tinha interesse. E aí, num desses acampamentos, eu olhei para ela de uma forma inteligente, diferente. E eu me aproximei, ao ponto dela achar que eu era o melhor amigo dela. Né? E não existe isso, tá, gente? O homem não é o melhor amigo de mulher. Isso não existe. Não existe isso. Não existe. Aquela frase, só somos amigos. Minha querida. Só somos amigos, meu irmão. Minha querida, se tem um rapaz que é o seu melhor amigo, você considera o seu melhor amigo, saiba que ele tem interesse. E geralmente ele que é o cara bom pra você casar. Geralmente é ele que é o cara bom pra você casar. Porque relacionamento é isso. Me aproximei dela. E aí eu levei 3 fora. Porque depois de um tempo você tem que também deixar claro, você já tá amigo, você já tem um relacionamento ali, já tá convivendo, você tem que deixar claro. De quando vocês começaram a conversar até de fato namorar, foi quanto tempo? Rapaz, aí você me apertou, você me abraçou, porque já faz tempo, eu tenho 22 anos de namoro. Já deve ter sido um ano e meio, alguma coisa assim. Mas nisso aí, depois de um tempo que eu já tava, que eu era o melhor amigo dela, eu cheguei nela e falei, olha, eu gosto de você. Eu gosto, ao ponto do pai dela me chamar para conversar. Quais são as suas intenções com a minha filha? Bem cross, né? Tradicional, tradicional. Bem método tradicional e tal. Que é o que tem que acontecer. Eu levei 3 fora. 2, né? Do terceiro eu consegui.
Nos terceiros, não, então vamos namorar. Eu falei, então beleza, vamos namorar. Estão namorando até hoje. É isso. Né? Mas cheguei, porque chega uma hora também, você chegou, aproximou, viu que é aquilo que você quer, viu que ela tem a mesma pegada espiritual sua, tem a mesma pegada em Deus. Pô, um cara que tem chamado de Deus, o que ele tem que ir atrás? Tem que ir atrás de alguém que tem chamado de Deus. Né? Um cara que gosta de trabalhar dioturnamente, tem que ir atrás de alguém que suporta isso. Não é? Você entende? Então, você viu que dá, tá na hora de conversar, tá na hora de chegar e falar, minhas intenções são essas. Lógico, não vai chegar desse jeito, fala, tem um sentimento por você, tem nascido algo, fala um trem floreado, bonito e tal, mas minhas intenções são essas. Conta a sua agora aí, vai. Não, tava interessante a parte do senhor. Não, a minha, eu tenho 20 anos de namoro e 17 de casado. E é uma turma muito... que eu sou saudosista dessa época que o bispo falou, que foi essa junção de grupos que foram se encontrar realmente com grandes propósitos quando nós entramos ali em uma visão, um chamado. E a Luana, ela era da dança, eu era discípulo do bispo Fábio, o grupo estava cada dia mais robusto, fazendo trabalhos missionários. A gente fazia trabalho não só dentro ali do contexto do salão, mas a gente ia para fora, ajudava nos salões quando tinha evento, fazia trabalho fora de Goiânia. E eu tive uma voz na consciência. A voz na consciência. Esse é o interessante. Essa é a voz da consciência? Eu vou contar um negócio aqui. Foram duas vozes. Eu vou abrir aqui na internet. Eu vou contar um negócio para você. A Bispo Luana era da dança. E alguém entrou na dança só pra ficar perto dela. Corte Alguém entrou na dança. A gente é porque não tem espaço no estúdio, senão eu ia pedir uma palhinha aqui. E era um negócio tão interessante que quando ele conseguiu, ele saiu da dança. Foi muito interessante. Foi um negócio tão descarado. Você tem que saber. Quando ele começou a namorar, ele saiu da dança. Não sei se a história é a minha, não, mas você tem que saber a hora de ter atitude e a hora de faltar atitude. Lógico. Você tá entendendo? Deus tem tempo pra todas as coisas, tempo de dançar e tempo de sair da dança, né? Não sei se essa história é a minha. E pior que, assim, se eu bem me lembro, ele deixou muito claro isso pra mim, né? Não, já resolvi meu problema. Só que o interessante é que nessa história, não sei se é a minha, aí o pastor ficou assim, não, vai lá, continua fazendo esse trabalho, tá legal. Né? Mas brincadeiras à parte, foi duas vozes da consciência, aquela que realmente quer o seu bem, que no caso o meu pastor falou, olha, eu vejo muito Deus em vocês, e é isso a importância de você relacionar na igreja, você ter profundidade em se apegar com aquilo que é o propósito, e você ter discipuladores que são consolidados na igreja, pessoas que te acompanham, eles te dão suporte nisso. E também teve uma segunda consciência, que é um amigo que chegou em mim e falou assim, eu tô gostando de tal pessoa, e ele começou a falar tanto dessa pessoa pra mim. Coitado. Ai. Mas ele tá casado, e aí feliz. faltou atitude da parte dele. Né? Mas ele Aonde faltou atitude? Aonde faltou atitude, brotou atitude. Mas ele já tá casado, tá feliz, já tá casado. Com a vida dele pra lá. E com o incentivo dele, eu também tô casado, entendeu? Mas ó, deixa eu deixar uma coisa clara. Pastor não escolhe quem você vai namorar, não. Quem escolhe é você. Pastor que quer mandar na vida sentimental dos outros é dominador de alma. Pastor não escolhe. E Deus? Hã? E Deus? Olha aí que tá um negócio. Vamos começar uma discussão interessante aqui, porque existe um texto na Bíblia que fala que Deus, a esposa certa vem de Deus, tá? Em Provérbios diz, a esposa correta vem de Deus, a esposa certa vem de Deus. Só que no final das contas você escolhe. Você pode rejeitar aquilo que Deus traz para você, aquela pessoa que Deus traz para você. Então eu prefiro entender, porque quando você vai ver o livro de Provérbios é cheio de princípios. Você vai para Provérbios 31, por exemplo, fala da mulher, né? Ali é um texto praticamente todo voltado a uma mulher virtuosa. E aí mostra o quanto que a Bíblia valoriza a mulher, porque a mulher lá trabalha, é dona de empresa, é não sei o que, Provérbios, tá, gente? Escrito há 1000 anos antes de Cristo, tá? Deixar isso claro, tá? Então, eu acredito que quando a Bíblia fala a mulher certa, ela está falando de princípios que se encontram numa mulher. Esses princípios se encaixando na mulher, a mulher certa para você. Eu entendo dessa forma o texto. Eu interpreto dessa forma o texto. Mas entendeu? Mas a escolha é sua. Então. No final das contas, a escolha é sua. O meu jeito, eu estou contando assim, mas eu tive uma confirmação de Deus sobrenatural.
Eu tive, eu não recomendo ninguém ter isso, buscar isso, tá? Mas a não ser que venha de Deus direto. Eu tive uma confirmação espiritual de Deus, mas no final das contas a escolha foi minha. Meu sogro conta que a primeira vez que me viu na vida, Deus falou com ele que eu ia ser marido da filha dele. Primeira vez que ele me viu na vida, eu nem tinha menor relacionamento com a filha dele. Nem conhecia. Na verdade, eu fui participar de um evento desse grupo dela, que o pastor me chamou para participar. Cheguei, na hora que ele me viu, ele estava indo buscar ela, na hora que ele me viu, ele falou assim, Deus falou com ele. São confirmações, mas no final das contas, ela que me escolheu. Até porque tinha uns interessados também que ficaram pelo meio do caminho, né? Então, no final das contas, é você que escolhe. Eu interrompi o senhor estava falando antes sobre pastor não escolhe, e aí pastor que escolhe é um dominador de alma, se o senhor quiser continuar. Sim, pastor que quer mandar na sua vida demais é dominador de alma. Pastor não tem porquê de mandar em você. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Pastor, ele orienta, ele toma as decisões relacionadas à igreja, porque a igreja é uma comunidade precisa de direção. Mas na vida pessoal de alguém, peraí, dá licença, o rei é só um, é Jesus, o governante é só um, é Jesus. Pastor não. Eu tô falando isso porque tem pastor que quer escolher o marido da pessoa, a esposa da pessoa. Ele pode até falar, Du, dá uma olhada pra aquela moça ali. Não, tem pastor que manda a pessoa largar. Não, larga desse marido seu aí que não dá. Isso é do diabo. Esse pastor é voz do diabo. Você vai largar desse namorado aí porque... Não, largar do marido é voz do diabo. Aí já... pregar divórcio é voz do diabo. Agora, ele pode dar uma orientação. Por que você não dá uma olhada pra moça tal? Igual eu fiz com esse rapaz aqui, ó. Vai dar uma olhada na moça lá, dá uma olhada daqui. Mas você pode fazer. Você é zelo, foi o que eu falei. Conhece a sua ovelha, né? Foi o que eu falei quando eu falei. Mas a importância de você ter discipulador e pessoas que estão... O Bispo Neto tá falando isso, mas faz isso direto. Também dá uma olhada. Ele faz isso direto. Quantas vezes... Não, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Quantas vezes você deu... Por que você não dá uma olhada? A pessoa fala, não, pastor, pelo amor de Deus. Quantas vezes você ouviu isso? Nada a ver comigo, nada a ver comigo. É isso mesmo, véio. Não tem. No final das contas, é você que escolhe. Fulano, dá uma olhada pra Beltrana. Ah, não tem nada a ver comigo. Então, beleza, irmão. Abraço, é isso aí. A escolha é tua. Eu já tô casado, meu amigo. Eu já tenho meus BO lá. Eu já tenho minha vida. Você entende o que eu tô falando? No final das contas, cuidado com esse negócio. Pastor não tem que mandar na vida de ninguém. Pastor, ele comanda a vida da comunidade. Ou seja, o que é comandar a vida da comunidade? Onde é que vai ser o acampamento? O que vai ser servido na comunhão? É isso que ele comanda. A ordem do culto. A ordem do culto. Quem vai cantar, quem vai ministrar isso, quem vai fazer aquilo outro, quem vai estar... É isso que ele comanda. Ele não comanda a vida de alguém. Agora tu vai lá, pega aquele negócio pra mim. Se não faz, você tá rebelde. Vai catar coquinho na esquina, rapaz. Vai estudar a Bíblia. Pelo amor de Deus. Mas isso não quer dizer que você não deva ser acompanhado. Não, mas peraí. Porque, assim, tudo bem, pastor não manda. Mas o que é acompanhar? Ter um chefe? Não ter um chefe, mas ser pastoreado. Não, pastoreado, porque tem gente que assim, não vai mandar em mim, pronto, acabou. Mas eu também não quero nem perto. Mas eu também não quero ser acompanhado por ninguém. Eu quero ser independente. Eu quero caminhar aqui na minha direção. Mas alguém vai influenciar ele. Aí que a pessoa tem que entender. Alguém vai influenciar ele. Ninguém é influenciável sem influência, sem ter alguém para influenciar a vida dele. Não existe isso. Se você não tem pessoas boas para influenciar você, pessoas más vão te influenciar. Alguém vai te influenciar. O mundo, Paulo diz, o mundo há muitas vozes. Você vai ouvir voz que você não deve. Então você ter um pastor que vai te influenciar, beleza. Ter um pastor que vai te orientar, beleza. Quantas vezes eu virei para uma pessoa e disse assim, eu não sei esse assunto que você está me perguntando, porque realmente eu não sabia. Vamos orar. Melhor coisa que eu faço com você agora é orar. Vamos orar junto aqui, ó. Porque eu tenho conhecimento, eu posso até dar um conselho. E mesmo assim, hoje eu aprendi, depois de muito tempo, lógico, né? Sou pastor, vai fazer 24 anos que eu sou pastor. 28 anos que eu prego. Então, depois de um tempo, você vai aprendendo as coisas. Então, se a pessoa vem conversa comigo, eu dou um conselho, ela me corta, eu já entendi que ela não quer ouvir mais. Eu já paro por aí. Agora, o ser humano precisa entender, você vai ser influenciado. Aí que tá o negócio, sabe? O importante, por exemplo, você quer ser homem de verdade, você tem que andar com um homem de verdade. Você quer ser um homem sério, você tem que andar com um homem sério. Você quer ser um homem espiritual, você tem que andar com um homem espiritual. Você quer ser um homem de Deus, você tem que andar com um homem de Deus. Você vai aprender com essas pessoas. Você quer ter um bom casamento, você tem que andar com quem tem um bom casamento. Você entende? Entendo.
É essa influência que você precisa buscar para a tua vida. Não é alguém para mandar no você, não. Sim. Vai lá agora. Quando eu falo mandar, eu repito, a vida de comunidade é uma coisa. Tô falando mandar mesmo, você vai comprar o tal carro. Não, mas eu não gosto desse carro. O problema é teu. Senão você é rebelde. Poxa, não é isso. Na Bíblia não me dá autonomia, autoridade para isso em nenhum momento. E se você cai nessa conversa, é o trouxa que encontrou Todo dia acorda. o malandro, né? Não, o trouxa que encontrou o malandro. O otário que encontrou o malandro, né? E uma pergunta, acho que já próximo do encerramento. Hoje o homem de atitude. Para você ser um homem de atitude, você não precisa desconstruir a mulher de atitude. Porque é isso que a gente está vendo, né? Ao começo da entrevista sobre o Caio Castrado, Caio Castro, ele quis mostrar um contexto... Que eu duvido que não pagou as contas das namoradas dele, dos encontros. Com certeza. Esse é o problema hoje da realidade. É o que as pessoas querem passar. A hipocrisia. É o que as pessoas querem passar. E a gente está esquecendo sobre isso. Você quer passar algo, mas você precisa viver algo. Tem diferença, né? O senhor concorda com isso, né? Você quer passar algo, mas você tem que viver algo. Porque o ter que viver... Você só pode passar se você vive. Justamente. Senão você não tem autoridade para passar coisa nenhuma. E existe esse problema agora, né? A gente está vendo aí sobre essa parte hoje. Eu sou direitista, eu sou esquerdista, eu sou feminista, eu sou conservador. E hoje o recado é pro jovem. Para ele ser um homem de atitude, ele não precisa desconstruir uma mulher de atitude, porque realmente hoje tem Pelo contrário, ele precisa valorizar a mulher de atitude. Ele precisa valorizar essa mulher. Se a mulher é uma mulher de atitude, se ele é um homem de atitude bíblica, ele vai valorizar. Se a Bíblia é um livro que valoriza as mulheres, a Bíblia é um livro que valoriza as mulheres. Você sabia que a Bíblia é um livro que valoriza as mulheres? Dá um texto que desconstrói o ministério feminino aí, me fala. Não, me fala um. Não, Coríntios. Vamos falar, Coríntios 14, que fala que a mulher tem que ficar... Vocês não estudam a Bíblia, não, irmãos? A mulher tem que ficar calada dentro da igreja. A mulher tem que ficar calada na igreja. Não é isso que está lá em Coríntios 14? Não é isso? Não é isso que está aí? É isso que está escrito na Bíblia. Que ela pergunte ao seu marido, né? Escute em silêncio, aprenda e pergunte ao seu marido. Ou seja, é uma questão familiar, não é uma questão de igreja. Mas em mesmo Coríntios capítulo 11... Paulo fala que a mulher, ao profetizar, tem que usar véu. Então ele dá autoridade para a mulher profetizar dentro da igreja. Então, ou seja, esse texto ele não pode ser descontextualizado, porque se você for olhar a carta toda, há um ministério feminino dentro da carta de Coríntios. Em Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala isso, ele está falando no seio familiar, está falando de respeito dentro da estrutura familiar. Ele não queria nenhuma mulher chegando no marido e botando banca para cima dele. Para que não tivesse um problema social. Naquela época, em Coríntios, na Ásia Menor, a mulher ela podia até apoiar do marido. Paulo estava preocupado com isso. Não, mas a mulher não pode ter ministério, porque lá está escrito isso. Pô, mas em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que a mulher pode profetizar. Ela pode ter ministério dentro da igreja, ela pode levantar a voz, só que ela tem que usar véu. Ele fala isso. Também fala que elas eram mantenedoras, né? Em Coríntios? Em Coríntios, não? Que fala que tinha... Priscila que mantinha. Não, na lista, isso. Aliás, eram mulheres mantenedoras. Eu contei em Romanos. Quase que eu fiquei aqui agora, será que eu errei? Na carta de Romanos, Paulo, na saudação final, ele cita quase 10 mulheres, se eu não me engano, 8 mulheres, que eram importantes dentro da igreja. Eram importantes dentro da igreja. Ele fala de Febe, ele fala de Priscila, esposa de Áquila, ele fala, ele cita mais 2 mulheres, ele cita ao todo 8 mulheres, Júnias, ele cita Júnias, no último capítulo de Romanos. Então, ou seja, a Bíblia ela não desvaloriza as mulheres. Pelo contrário. Então, se o homem quer ser um homem de atitude, ele vai valorizar a mulher de atitude. Ele vai valorizar a mulher que trabalha, ele vai valorizar a mulher inteligente, ele vai valorizar a mulher que... Sabe, na verdade, o casamento é aquele negócio assim, né? A mulher tem muita coisa a oferecer e o homem tem coisas a oferecer. E geralmente o que a mulher tem a oferecer é aquilo que falta no homem. E vice-versa, não é à toa que encaixa, não é à toa que um completa o outro, não é à toa se torna uma só carne, em todos os sentidos da palavra, exatamente porque um preenche o outro, né? Então, se ele é um homem de atitude, ele vai valorizar. Pô, eu tenho uma mulher que é positiva pra caramba, ela chega em mim e me dá positividade, eu preciso disso. Minha personalidade precisa de alguém positivo, precisa de alguém que fala assim, vambora, é isso aí, tamo junto e tal e tal. Cada um é de um jeito. Eu acho que eu não daria conta de ter uma pessoa, oi, mas eu não daria conta.
Essa é uma realidade. Sabe? Então, assim, o homem de atitude valoriza a mulher que tem atitude. A real é essa. É isso. Ó, saiu até junto. Bispo, deixa aí uma última mensagem para os homens que estão nos assistindo aí, por favor. A primeira atitude que você precisa tomar é a atitude com Deus. Primeira atitude que você precisa tomar, consertar o teu caminho com Deus, consertar a tua vida com Deus, consertar o teu emocional com Deus, deixar Deus trabalhar com você, deixar Deus falar com você, deixar Deus ministrar a você. E tem um problema sério, quando você ouvir a Deus, obedece. Porque tem gente que procura orientação, busca em Deus, Deus fala com ele, é porque Deus não fala do jeito que a gente quer que ele fale, tá? A gente fica esperando a voz audível, ele usa outras coisas. E às vezes quando a gente acha que Deus vai falar com a gente de outras coisas, ele usa a voz audível. Deus geralmente é assim, ele gosta de tratar com o nosso eu, ele gosta de nos vaziar. Ouve ele. E primeiro atitude que você precisa ter, relacionamento interno com Deus. Você precisa ter uma vida de oração, de leitura bíblica, vida de igreja. É simples, é básico. O evangelho é simples. O evangelho não é complicado. Né? O Bispo Neto, numa hora aí no programa, falou assim, tem gente que quer o segredo. Você falou, eu quero o código. O código e o segredo é simples. Leitura da Bíblia, vida com Deus, vida de igreja, oração. De vez em quando um jejum. É isso. Conserta a tua vida com Deus, tem atitude com Deus. E aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, uma moça vai olhar para você, você vai conseguir arrumar um emprego, você vai conseguir colocar sua cabeça no lugar para saber qual é a profissão que encaixa com seus talentos pessoais. Então, tenha uma vida de atitude com Deus primeiro. Esse é o primeiro passo. O segredo da felicidade é essa. Né? O segredo da vida. Sabe aquela frase antiga? Qual é o segredo da vida? O segredo da vida, o segredo da vida é buscar a Deus. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. O diabo veio para impedir isso. Ele veio para atrapalhar isso. Enfiou um negócio chamado pecado através da desobediência do homem. O segredo da vida, nós fomos criados para se relacionar com Deus. Ponto. É isso. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram, que vão ainda nos assistir. E deixar um recado muito importante. Esse pouquinho tempo que nós tivemos aqui com o Bispo Fábio mostra a riqueza da importância de termos comunhão e termos cobertura, pessoas sérias. E eu queria fazer um convite para você, aproveitando o Bispo Fábio aqui, porque tem materiais muito bons que o Bispo oferece para quem busca, né? Os livros do senhor, os cursos que olha, são livros muito importantes, principalmente para você que é líder na igreja, você que tem um grupo de jovens, você que está dando discipulado, e você não quer passar qualquer coisa, ou algo que você assistiu no YouTube para os seus discípulos. Olha, tem um livro, né, tem um livro na Vertical, o livro do Bispo Fábio. Uma vida de santidade. Uma vida, chamada Santidade. Chamada Santidade, que vai sair por agora, né? O ano que vem nós vamos soltar, porque o ano que vem vai fazer 20 anos. No primeiro episódio, a gente comentou desse livro. Esse livro é o meu favorito. O ano que vem nós vamos soltar uma edição especial de 20 anos de publicação no Chamada Santidade. Muito bom o livro. Então, vamos lá. Chamada Santidade. Tem um livro que ele também, o senhor falou que vai tentar fazer a publicação de novo. Oi, Deus Sou Eu. Um livro muito bom de passar para uma pessoa que está precisando de um alívio num momento difícil. Didascalia. É um livro muito bom para os estudos bíblicos, para você ter 8 meses de estudo bíblico, você não ficar falando baboseira para os seus discípulos. Na Vertical, para você não ficar arrastando para cima. Porque o sucesso é na vertical. O livro fala sobre sucesso e o verdadeiro sucesso constrói na vertical, com Deus, não é na horizontal. Sem ver besteira por aí. E os cursos online, se o senhor puder falar um pouquinho dos cursos online que estão aí ativos. No site Fábio Souza conhece, né, .com.br, você tem lá 3 cursos para você estudar mais da Bíblia. Né? Tem um novo, né, Bispo? 2 são mais antigos, patriarcas, que eu falo sobre os 4 patriarcas da Bíblia, que eu coloco José entre os patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó e José, e um sobre o rei Davi. Aí o novo, que saiu no começo do ano agora, que é Explorando as Escrituras sobre Jesus, que eu falo de praticamente toda a vida de Jesus em 27 aulas. E se eu não me engano, ainda tem uma aula bônus do batismo do Espírito Santo. Se eu não me engano, é 60, 70 reais o curso? Eu não sei falar, porque é o pessoal que está organizando. Sim, né? Mas é um custo para aquilo que você vai investir no seu conhecimento, você vai investir com as pessoas que você está cobrindo aí como discipulador, né? E tem um livro que eu acho ele muito interessante, muito importante, principalmente a cada 2 anos.
para a vida social de um cidadão, que é o BCP. É isso mesmo a sigla? A Bíblia, o Cristão e a Política. Okay. BCP, a Bíblia, o Cristão e a Política. É um livro que vale muito a pena. E parafraseando o Bispo Fábio, para você que gosta de política e para você que não gosta de política, mas precisa da política. Esse livro é para todo mundo, né? Para todo mundo. Para ter conhecimento claro do que a Bíblia fala a respeito da vida social de uma comunidade. É bíblico. O livro é bíblico. Entra lá, vai estar aí no rodapé. É rodapé que fala, pessoal? Rodapé. Vai estar aí as informações, contato do Bispo Fábio. Rodapé da nossa época, né? Não sei se hoje ainda vai estar aí na sua tela do seu celular, vai estar aí na tela do seu celular, na tela da sua TV, vai estar aí onde você que está nos assistindo em 2025 ou 2024 ou 2030. Queria agradecer ao Bispo pela oportunidade de estar conosco. Queria agradecer ao TitiCast, ao Du, a Steph que nos deu a oportunidade de estar aqui intermediando nesse momento tão difícil. Como se ele não fosse o chefe, né? Como se não fosse eu ia falar aqui. Tá bom, tamo junto. E dizer que é muito bom sempre ter vocês conosco aí. Assista os próximos episódios. Isso aqui nós fazemos com muito carinho para vocês. É isso, você que tá aqui assistindo o nosso cenário tudo. Esses produtos aqui podem ser adquiridos no nosso Tite Store. Se você gostou, tá interessado, manda mensagem no @atitudeoficial. Fala com o pessoal lá e eles vão direcionar o catálogo para você. Você pode adquirir todos os produtos aqui. E ó, você que acompanhou até o final, curte, compartilha, ativa as notificações, manda para os grupos de família, para os grupos de amigos, para os grupos que você tá e você nem sabe quem tá nesse grupo também. Manda para todo mundo, tá? Divulga a gente. Quer que a gente entreviste alguém específico? Deixa nos comentários também que a gente vai atrás dessa pessoa. E muito obrigado por estar aqui conosco. Tamo junto. Tchau.